A polícia do condado de Los Angeles diz que eles têm tudo sob controle. Carregar uma bandeira não é ilegal, como você sabe. O que aconteceu em 1992 foi tão diferente do que estamos vendo agora. Aquilo foi um verdadeiro tumulto. Vídeo após vídeo tem mostrado que esses agentes são os que estão provocando os manifestantes e também inventando, você sabe, agressões por esses manifestantes, que vídeos posteriores mostram que as pessoas não eram agressivas. Temos uma administração visando protestos pacíficos e pessoas que estão lá para protestar. O presidente está enviando a Guarda Nacional porque não gosta das cenas de pessoas protestando pacificamente. A agitação é isolada. A maioria dos milhões de habitantes de Los Angeles está tendo um domingo normal. Há relatos de tumultos em algumas ruas de Los Angeles, mas isso não está ocorrendo em toda a cidade. O governador Newsom está correto em sua avaliação. Não ocorreu qualquer tumulto na sexta-feira ou sábado. Acabamos de presenciar um manifestante agradecendo a um guarda nacional pelo seu serviço aqui na Califórnia. A LAAPD, segundo a maioria das estimativas, tinha isso sob controle ontem à noite. Não, eu não acho que a Guarda Nacional seja necessária agora. As coisas em Los Angeles estão calmas. Houve um protesto que ficou um pouco descontrolado à noite. O que é apenas um monte de pessoas se divertindo vendo carros queimando. O que é um verão americano moderno sem ver uma cidade sendo destruída de uma forma ou de outra pela maior força que uma nação possui? Diversidade. Em exibição para todo o mundo ver através das chamas e fumaça, o enriquecimento vibrante que faz da América a nação excepcional. Como vimos em Sinal, a mídia tradicional está lá para garantir que você não acredite em seus próprios olhos, pois é apenas um grupo se divertindo de forma saudável, assistindo carros queimarem. No entanto, o que está acontecendo em Los Angeles é mais do que apenas o seu usual tumulto racial que termina em bilhões de dólares em danos, mas o que eu acredito ser um ponto de inflexão onde os diferentes grupos dentro da nação, bem, eles agora demonstraram que o centro não pode mais se sustentar. Portanto, este não é um vídeo dissecando democratas, fronteiras abertas ou os próprios tumultos. Porque o que deve ser entendido é que estes são apenas sintomas de um problema muito maior que está se acelerando rapidamente e não é um bom presságio para os agora hiperdiversificados e tribalizados Estados Unidos. Eu também acredito que chegou a hora em que os cidadãos de todas as origens terão que realmente confrontar o monstro que foi criado ao longo das últimas décadas e, mais importante, tudo isso foi previsto por muitos e segue um padrão que remonta à antiguidade, e enquanto o país está à deriva, sem propósito ou pensamento, a próxima etapa é inevitável. A estação em que os americanos começaram a odiar a desintegração há muito profetizada dos Estados Unidos em várias tribos mutuamente hostis está acelerando em paralelo com a rápida mudança demográfica do país. E o que está claro é que você não tem um país que não tem fronteiras que são cumpridas. Até mesmo insetos literais entendem isso. E à medida que os Estados Unidos se dividem em grupos hostis dentro da zona econômica, que constitui o que costumava ser os Estados Unidos, nem todos concordam com quem são seus aliados e seus concorrentes. Na verdade, os suspeitos de sempre, os chamados aliados brancos, bem, parece que eles transferiram sua aliança do Black Lives Matter para a coisa atual. Na verdade, esses aliados brancos de imigrantes ilegais agora até mesmo estão sendo abertamente condescendentes com as rainhas negras atrevidas que só querem ir trabalhar. Como isso é um protesto pacífico, se há o suficiente lá? Nada. Para fazer, não é... Como vocês, enquanto pessoas brancas, se sentem ao impedir uma mulher negra de ir trabalhar? Oh, não trabalho. Eu me importo, né? Então você não se importa. Sobre impedir os negros, pessoas de irem trabalhar, olhe para essa linha aqui. Vocês estão causando... Não estou causando problemas, nós apenas estamos tentando... Agora, sobre os distúrbios específicos que você irá ouvir, ao ouvir comentaristas e políticos, seria algo como os confrontos entre imigrantes indocumentados e a polícia em Los Angeles destacam as políticas de fronteira mal calculadas da administração Biden.
levando a um influxo descontrolado de migrantes, que ameaça a estabilidade urbana e a credibilidade democrática. Manifestantes anti-serviço de imigração e controle de alfândega em Los Angeles, ao erguerem a bandeira mexicana e queimarem a bandeira americana, prejudicam sua causa, alienam apoiadores em potencial e dão aos republicanos uma poderosa vantagem simbólica. Isso é o que constitui as análises profundas que você encontrará em veículos de comunicação mainstream, bem como em canais de controle nas redes sociais que são manipulados pela grande tecnologia. Mas é mais importante do que isso. Os americanos já estão acostumados a tempos com tumultos, saques e cidades em chamas, mas na maioria das vezes, quando acontecem a cada par de décadas, geralmente envolvem as queixas dos afro-americanos. E esses tumultos particulares e a queima de cidades, como muitas vezes no passado, auxiliados e instigados pela mídia mainstream e pelo Partido Democrata, embora possam parecer semelhantes, não são. Eles representam uma nova tribo exigindo acesso e benefícios de um Estado ao qual são hostis, sem ter nenhuma conexão com esse Estado e sem ter o direito legal de estar lá. E este é um padrão que remonta à antiguidade. Para quem estivesse atento, tudo isso já era compreendido antes mesmo do início. Desde a Grécia Antiga, no livro 8 de sua República, Platão explicou que quanto mais liberdade e igualdade se encontram em uma sociedade, mais seus membros se colocarão acima do Estado. Oikofobia é uma ideia que eu examinei anos atrás, mas agora sinto que precisa ser revisitada. E poderia ser definida como o medo ou ódio da própria sociedade ou civilização, e poderia ser apresentada como o oposto da xenofobia, que é o medo ou ódio de estrangeiros. O termo deriva da palavra grega eikos, que significa casa ou lar, e a oikofobia, deve-se dizer, não é um fenômeno novo, mas um que se repete ao longo da história com sua manifestação atual nos Estados Unidos, ligada ao estágio de declínio histórico da nação, semelhante ao da Inglaterra pós-Segunda Guerra Mundial. Agora deixe-me explicar. À medida que uma grande potência diminui, as divisões internas se intensificam e diversos grupos dentro da sociedade passam a ver uns aos outros como ameaças maiores do que inimigos externos. Essa mudança ocorre porque a ausência de uma ameaça externa unificadora leva as pessoas a procurarem adversários dentro de sua própria civilização para afirmar seu próprio senso de superioridade, um conceito ligado ao narcisismo das pequenas diferenças de Freud, onde distinções menores alimentam a competição. Em termos políticos, a oikofobia tende a dominar em círculos de esquerda ou progressistas, enquanto grupos de direita ou conservadores podem incluir não oikofóbicos ou reacionários anti-oikofobia. A crescente hostilidade entre essas facções nos Estados Unidos, reflete uma sociedade além do seu auge, fixada em conflitos internos que, claro, enfraquecem sua coesão cultural, política e social. Nada disso é um paradoxo, como você pode ouvir na mídia mainstream. Esse conflito nos Estados Unidos, e no Ocidente mais amplo por falar nisso, é manifesto dentro do grupo dominante no país, que são os americanos europeus, muitos dos quais, com a queda da União Soviética e sem ameaças externas, eles se voltaram contra o núcleo de sua própria sociedade e acreditam que, ajudando a desconstruí-la, isso de alguma forma os torna mais morais do que aqueles que desejam preservá-la. E, dado a rápida transformação demográfica do país, e agora a inegável mudança na direção que o país está tomando sob o zeitgeist atual, acredito que muitos daqueles que por décadas se consideraram mais morais do que seus compatriotas, através de seu ódio por tudo que é americano, estão começando a refletir sobre a colheita de seu descontentamento social. E muitos, além dos zelotes puramente ideológicos, estão chegando à compreensão de que a América tribalizada que eles ajudaram a criar, eles não são bem-vindos em nenhuma das tribos externas que eles defendem há tanto tempo e que esses distúrbios são apenas um prelúdio do que eu acredito ser o fim da dissonância cognitiva e da oikofobia enraizada de muitas pessoas. Ao olhar para o futuro, existem apenas alguns caminhos agora à frente da nação. Um deles é continuar com os mesmos padrões autodestrutivos
replicados por impérios e poderes anteriores, ou entender a oicofobia como uma resposta patológica a condições socio-históricas específicas. Fazer isso é crucial para abordar a oicofobia e ao reconhecê-la como um produto do sucesso da sociedade e que a divisão interna não equivale ao pensamento independente, a América e o Ocidente mais amplo podem então começar a combater seus efeitos debilitantes e trabalhar para restaurar a unidade e a apreciação cultural. Então, o que você acha da oicofobia ou da desintegração geral da coesão social nos Estados Unidos, ou respostas para abordá-la novamente? Deixe-me seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Além disso, novamente, obviamente, muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, verifique se ainda está inscrito.